Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje eu estarei fazendo um vídeo sobre curiosidades da aviação, em parte 2. Eu tinha feito um vídeo sobre curiosidades da aviação lá por volta de março, abril, não tô lembrado agora. E que eu acredito que quem tenha visto esses vídeos talvez tenha se tranquilizado um pouco. Mas também, se não se tranquilizou, não era o objetivo deixar as pessoas com medo. Mas quem tem medo de avião, Luiz Eduardo, qualquer informação que dê assusta a pessoa. Eu, por exemplo, o que os olhos não vê, o coração não sente. Às vezes é melhor a gente entrar no voo sem saber a parte de segurança é legal, porque você pensa, você está mais seguro. Mas outras partes, por exemplo... Mas eu acho que tudo que você vai colocar aí é mais para tranquilizar, que vai ser de forma positiva. Não, mas eu também acho que assim, quanto mais você tiver informação sobre aquilo, muito mais fácil. Eu acho que a informação, na minha opinião, é o bacana, mesmo quando você tá com medo. Eu acho, é claro que vai depender de informação para informação. Vai ter informação que para quem tá com medo não vale a pena se dizer, óbvio, até porque vai deixar a pessoa ainda mais com medo, mas tem informação que eu acho que vale a pena, mesmo que... Isso você tá certo. E aí, a primeira curiosidade que eu trago em relação à refeição dos pilotos. Os pilotos nunca comem a mesma comida. E para evitar com que, caso a comida esteja estragada, os dois tenham intoxicação alimentar e, consequentemente, percam o controle do voo. Isso é muito bacana, assim, na minha opinião. Isso mostra, mais uma vez, a questão da segurança no mundo da aviação. O seguro morreu de velho, né? Imagina se os dois dão um piriri lá no voo, e aí, como é que faz? Os dois têm que correr pro banheiro, um vai pro banheiro da ponta, o outro pro banheiro da outra ponta. Se bem que mas aí demora, né? Tudo isso é problema. Inclusive, uma curiosidade que não estava aqui programada, mas que eu acho que vale a pena dizer, é que depois do acidente das Germanhalas, que aconteceu em 2015, onde o malucão da vida está... E eu vou contar aqui bem por alto, até porque não é o objetivo desse vídeo, mas ok. Onde o copiloto estava conversando, zoando com o colega e tudo mais, e o piloto só dizia, tomara que chegue a hora. É agora. Chegar de quê? A hora de quê? E eu vou saber? O copiloto dizia como? É isso aí. Espero que tá chegando a hora. É isso aí, tipo, meio que não ria, meio que tava... O que tu acha que era? Eu acho que era o malucão da vida, só isso que eu acho que acontecia. Aonde tu viu isso? Eu vi numa reportagem do YouTube sobre... Ué, mas ela não dizia o que era? Não, mas o que aconteceu é que a partir de um certo momento o piloto disse pro seu companheiro, vai no banheiro, eu fico aqui na cabine, vai no banheiro, por favor. E aí, depois de muita insistência, o copiloto foi no banheiro. Resultado, na hora que isso aconteceu, o piloto trancou a cabine. E aí... E aí, na hora que o copiloto voltou, o copiloto começou a bater na cabine e pedir pro piloto abrir a porta e o piloto... Abaixa o seu rosto, que senão não E o piloto impassível, derrubando o avião... Impassível, Luiz Eduardo. Impassível, como se nada tivesse acontecendo. Isso foi comprovado pelas caixas pretas, que sempre que acontece um acidente, é verificado tanto a caixa preta de áudio, tanto a caixa preta de dados de voo. Inclusive, a caixa preta consegue suportar uma temperatura de até 1000 graus. E aí dá pra ver o nível que esses aparelhos... Na verdade, o piloto não ficou sem saber do que se tratava, né? E ficou com medo, vai que o cara sabe lá. Não, o copiloto queria entrar na cabine enquanto o piloto tava como se estivesse numa boa, como se nada tivesse acontecendo, e o avião descendo. Até que em um momento o avião se chocou contra a montanha. Depois ficou comprovado que esse piloto tinha problemas psicológicos. Daí, na minha opinião,
a importância de ter testes psicológicos de forma atualizada, de ficar Caramba! muito impressionante, de ficar sempre monitorando a questão psicológica dos pilotos. E a partir desse momento, sempre que um piloto vai no banheiro, obrigatoriamente pelos órgãos internacionais, tem que ter alguém na cabine, geralmente um comissário. Tem que ter um comissário na cabine. Que já acontecia em algumas empresas até 2015, mas que depois desse acidente virou lei. E justamente para melhorar a segurança da aviação. A segunda curiosidade que eu trago em relação a kits de primeiros socorros. A maioria das empresas, ou até todas, tem esses kits, sendo que em algumas empresas aéreas grandes como a Air France, United, entre outras, esse kit é tão completo que, se caso tenha algum médico experiente, é até capaz de fazer pequenas cirurgias com esse kit. Aí dá pra ver Tem os o... procedimentos, né? Aham, sim, o Muito bom isso nível. aí. A terceira curiosidade é que o piloto é a autoridade máxima em voo. O que significa que ele pode dar voz de prisão para qualquer pessoa, pode registrar um testamento de alguém, entre outras coisas. Inclusive, esse piloto tem algumas noções de artes marciais, mas tem algumas noções de artes marciais para poder lidar com passageiros problemáticos. E aí dá pra Pra ver. mobilizar o passageiro, né? Pois é, pois é. Inclusive, esses pilotos têm algemas para poder algemar caso algo desse tipo aconteça. A nossa quarta curiosidade em relação à questão do combustível. De onde vem o combustível? Como funciona o abastecimento? Vou falar aqui bem por alto. O combustível geralmente vem para os aeroportos com empresas parceiras da Petrobras, geralmente estatais, que simplesmente retêm esse combustível, não compram, não fazem nada desse tipo. E quando ele chega nos aeroportos, passa por um rígido processo de segurança para a partir daí ficar dentro do solo. Nesse caso, quando o combustível entra como se fosse no esgoto, enfim, né? Tem 9 quilômetros de tubulação, só para se ver de quanto combustível tem. Só para vocês terem uma ideia, inclusive, de São Paulo a Paris se gasta 90 toneladas de combustível. Isso é um número assim. Gasta com vontade, hein? Pois é, isso num único voo, então. Por isso que os voos são caros. As É, passagens são caras. acaba que o combustível tem um É papel um fator determinante para significativo esses nas passagens. precisam. Principalmente aqui no Brasil. Inclusive, algumas empresas, isso não é o ideal que se faça, mas algumas empresas, por exemplo, tem voo de São Paulo, Brasília, Brasília-Rio, né, o voo, a empresa já enche o tanque completamente em São Paulo, em vez de encher em Brasília quando chegar aqui para fazer outro voo. Por quê? Porque geralmente as empresas fazem isso por conta do ICMS, que é o imposto do combustível, que é mais barato em algumas localidades. Mas isso acaba sendo um pouco prejudicial, porque o avião fica mais pesado, consequentemente gasta mais combustível. É aquela coisa, economia acaba que pode dar algum problema, né? Mas, Eduardo, só voltando aqui bem rapidinho naquele assunto que você falou, que eu acho que eu comi mosca aí. Quando você falou que repete rapidinho a história aí do cara que tava, chegou a hora, chegou a hora. O cara era copiloto? Era copiloto, isso aí. Aí o que aconteceu? Na verdade, ele era copiloto. O copiloto dizia, vai no banheiro e tudo mais, não tem problema não. Ah, o copiloto tava falando, tá chegando a hora. Tá chegando E a mandando o hora. piloto, o parceiro dele, no banheiro. Ah, entendi. Eu pensei justamente o contrário. Eu pensei que ele tava passando mal com dor de barriga, alguma coisa assim. Não, nada a ver, nada a ver. Ah, tá. Na verdade, provavelmente ele já tava Eu já tava apertado. de planos, né, fazer isso, né? Já tava planejando E fazer. ainda assim o cara foi, o piloto foi? Foi porque não imaginava que ia ter esse tipo de coisa. Também foi uma displicência do piloto. Tudo bem, que é fácil falar agora, né? Que tá tudo ok. Mas foi uma displicência do piloto. Porque é um cara que só fala, vamos ver. Tomara que sim. Deu todas as pistas. Foi uma desatenção. Malucão e
o outro piloto não conseguiu, não percebeu. Infelizmente não. Que Infelizmente. loucura isso aí. Infelizmente não. Sim, aí eu falei assim, gente, eu acho que eu fiz uma confusão danada. Aí depois eu pensei que fosse um passageiro que tinha Nada, entrado. mãe, nada a ver, mãe. Agora eu entendi. Vai lá, volte lá. E aí, como eu estava dizendo, é aquela coisa de economizar pode gerar algum pequeno problema, até tem, quem sabe, mais gastos. Mas como eu estava dizendo em relação às coisas do combustível, quando vai uma aeronave para ser abastecida, um duto, que é como se fosse um caminhão, uma bomba se acopla na asa da aeronave e um duto vai lá para dentro do solo. E a partir daí, suga o combustível que vai para a bomba que chega às asas da aeronave. Esse caminhão, inclusive, tem controles de temperatura, de pressão do combustível e coisas desse tipo. A nossa outra curiosidade é em relação a pilotos jogam combustível fora em algumas vezes. Sim, isso acontece. Agora eu vou dizer a minha opinião antecipada aí, que eu não sei qual é o motivo, mas deve ser, se acontecer do avião, do voo implodir alguma coisa, quanto menos... Nada a ver, mãe. Olha. Nada a ver. Vixe. O que acontece é que imagine a seguinte situação. Tem um voo de São Paulo para, vamos pegar aí, Bolívia, que dá aí uma quantidade até razoável de combustível. E aí, deu problema e o voo vai... Um problema razoável, o voo vai ter que pousar aqui em Brasília. O que o piloto faz? Como o avião vai estar consideravelmente pesado, o piloto joga combustível fora. Inclusive, tem algumas aeronaves que têm esse sistema automático de aliviamento de combustível, que é o termo que se usa para poder... para denominar essa questão de jogar combustível fora. Mas, em algumas aeronaves, o que acontece é que não tem esse sistema de aliviamento de combustível. Resultado, o piloto vai precisar voar em baixas altitudes, porque consequentemente tem mais pressão no ar, tem mais calor. O combustível vai gastando mais rapidamente, bem mais rapidamente, para que chegue num peso minimamente razoável. Mas em situações que não dá para fazer isso, o que acontece? O piloto vai usar todas as forças dos freios, do reverso e do trem de pouso para poder parar a aeronave. Inclusive, uma curiosidade é que boa parte do trabalho de frenagem que é feito nas aeronaves, quem faz é o freio, não os reversos, não os speed brakes, que também ajudam. Que tanto de palavra é difícil, hein? Que também ajudam na hora do pouso. E aí, inclusive, esses freios são programados para que possam suportar um fogo de no mínimo 5 minutos nessa pressão que vai ser ocasionada nos freios caso precise parar tão bruscamente, né? Que é o tempo que os bombeiros chegam. É isso que vai acontecer em relação a isso. Já que nós falamos de pouso, uma curiosidade é que a maioria dos pousos que o piloto faz de forma dura, como se tivesse meio que como se fosse um quebra-mola, é feito intencional, porque geralmente isso acontece quando a pista de pouso está molhada. Resultado, precisa ter um contato muito maior das rodas do avião com a pista, para evitar a aquaplanagem, que é quando o avião plana na água e aí o risco de acontecer aquele acidente lá que aconteceu da TAC. Tudo bem, que foi uma irresponsabilidade tremenda dos pilotos, mas ok. Qual? Vou da TAM lá de 2007. Não sei se você tá lembrada, mas ok. Tá bem, vamos seguindo. Vamos aqui seguir para nossa outra curiosidade em relação às luzes. 2007 estava nascendo, Luiz. Então, pois Tu gosta mesmo de informações sobre a aviação? Gosto. Coisas que eu gosto muito é de saber sobre a questão histórica do futebol, tipo, ver jogos históricos, ver essa questão histórica, imprensa em relação a como funcionava a cobertura jornalística e tudo mais, naquela época, nos anos 2000, nos anos 90 e coisa desse tipo, e também sobre a questão da aviação. É isso que eu gosto muito. Na verdade, se eu pudesse, eu queria saber tudo que acontece nesse mundo. Queria ser piloto se tu enxergasse? Eu queria trabalhar nessa área da aviação.
É isso que ia acontecer. E aí, nossa curiosidade é em relação... Não sei se você já reparou, mãe, mas você já reparou que sempre na hora do pouso e na hora da decolagem, principalmente à noite e na madrugada, as luzes do avião são... Eu lá reparo isso, Luiz Eduardo. Eu fico puta, eu fiquei orando. Se possível, eu fecho os meus olhos para o avião Mãe, pousar logo. mãe, pelo amor de maluco? Deus, mãe. Vai, criatura, eu lá quero saber. Eu lá presto atenção. Só presto atenção, eu olho as luzes da cidade quando tá chegando, pra ver se eu me acalmo e tudo. Mas eu não me apego a essas coisas, não. De que luzes que você tá falando? Das luzes da cabine da aeronave, das luzes da cabine de passageiros, da cabine toda iluminada e tudo mais. É mesmo. As luzes são reduzidas de acordo com os comissários para economizar energia, mas a grande realidade é totalmente diferente. Os comissários reduzem as luzes da cabine para que em uma eventual evacuação de emergência, seus olhos já estejam adaptados à fraca iluminação. É só imaginar o seguinte, você está num quarto totalmente iluminado e vai para a rua na madrugada. Imagine, você não vai conseguir se por um certo tempo. Então isso acontece. Olha que show, hein? Pois é. E aí a outra curiosidade em relação à questão dos pilotos, durante o tempo praticamente inteiro, o piloto automático é utilizado. Só na hora da decolagem e do pouso que é feito o voo manual. Inclusive, um detalhe é que a Airbus já está testando voos sem piloto, mãe. Não sei se você não vou tem. ter isso nunca. Eu defendo, mãe. Eu acho que até vale a pena a gente debater, porque você tem uma ideia totalmente diferente da minha, que eu sei. É em relação que tem que ter segurança. Se eu conseguir chegar lá no destino final... Mas quem vai garantir essa segurança, Luiz Eduardo? Não, eu acho que é possível sim. O grande X da questão, na minha opinião, é uma possibilidade de hackeamento do sistema. É algo desse tipo. E aí, resultado pode dar um BO muito grande. Aí, tá vendo aí? Mas eu acho que sim. Eu não vejo o porquê não ter aviões automatizados, mãe. Porque eu acho que tem que ter alguém monitorando, sei lá, os pilotos que estão na ativa hoje, irem para essa questão de monitoramento, para poderem assumir o voo caso algum comportamento dê errado. Por exemplo, hoje, não sei se vocês ficaram sabendo, mas naquele acidente lá onde um caminhão bateu num carro, bateu na passarela e que, consequentemente, a passarela passou para os trilhos do metrô. Como o piloto, que é assim que se chama quem trabalha, quem dirige o metrô, tentou até frear, mas não conseguiu. Por isso que eu acho que tem que ter uma intervenção humana, mas não humana ali totalmente presente. Por exemplo, em São Paulo já tem não sei quem vive lá em São Paulo poderá me dizer, que eu não tô lembrando aqui não. Já é totalmente automatizada, sem ninguém na cabine, simplesmente alguém monitorando lá de uma central. É lá do aeroporto, Luísa, né? Não. Em São Paulo mesmo, na linha comum. Na linha comum, isso já acontece. O que acontece atualmente na maioria dos locais onde tem metrô é que tem... O povo nem sabe. Né, provável. É que... Tá bom, vamos lá, vamos seguir. É que Deixa o povo sem saber, Luiz. Não, por que deixar o povo sem saber, mãe? Eu não gostaria de saber. Não, eu acho que tem que ter segurança. Eu acho que tem que ter segurança. Tendo isso, o resto é resto. Eu acho que... Tá bom, vamos lá. E aí o que acontece atualmente é que o metrô fica no automático, mas tem um cara ali diretamente envolvido. Mas ok, isso não é tema para nosso vídeo. Agora vamos falar para você que quer saber mais detalhes como que funciona a decolagem de um avião. Quando todos os passageiros já estão embarcados, as portas são fechadas, e aí o avião é empurrado por um trator de pushback, que é assim que se diz, até fora dos portões de embarque. Daí o piloto liga os motores e vai para a pista de decolagem. Quando chega nessa pista, enquanto isso o piloto vai fazendo os checklists que são necessários fazer. E aí quando chega nessa pista é a parte mais importante. Irá ser definido quem irá fazer
que irá decolar. Porque, ao contrário do que é popularmente conhecido, copiloto não é a pessoa que tem menos experiência, não é aquele tipo de pessoa meio que de segunda categoria. É comum, inclusive, que um copiloto pilote, sei lá, tem voo Rio-Brasília, Brasília-Rio com a mesma equipe. É comum que o copiloto pilote parte do voo e o piloto pilote outra parte do voo, que aí nesse caso se chama P-Flight, assim que eu acho que se diz. Que chique. Pilot Monitoring. Fala de novo. Pilot Flight, eu acho Pilot que... Fight? Pilot Flight, que meu Pilot inglês Flight? não tá muito bom, então me desculpem aí, pessoal. E Pilot Monitoring. O Pilot Flight é aquele piloto que vai voar o avião, literalmente. E o Pilot Monitoring é aquele piloto que vai ficar monitorando tudo dos aviões e tudo mais. Adorei saber. Mas quando tem uma emergência, algo desse tipo, é sempre o piloto com mais experiência que vai fazer o Pilot Flight. E aí quem era Pilot Flight vira Pilot Monitoring. Então é comum que em determinadas partes do voo... em determinadas partes do voo, algumas pessoas, o copiloto passa a fazer a decolagem, coisa desse tipo. É aí que começa. O piloto, durante toda a decolagem, vai ficar com a mão nas manetes. Durante o tempo inteiro, o piloto vai ficar com a mão nas manetes. E aí, antes de eu falar sobre a decolagem em si, o computador de bordo vai mostrar 3 velocidades para o piloto: V1, VR, VR e V2. A V1 é até que ponto o piloto pode parar na pista. É igual as marchas, né? Será? Não, nada a ver, mãe. Nada a ver. Melhor ficar calado, porque eu não tô dando muito forte, não. Tô dando muito... Acertando muito. Ui, meu pai, vai. A V1 é até que ponto o piloto pode parar na pista. Passou desse ponto, acontece o que aconteceu, o piloto tem que seguir a decolagem. Porque caso ele pare a aeronave, o risco de passar da pista é muito grande. E inclusive um exemplo claro disso foi o acidente, quase acidente, dá pra se dizer assim, do Corinthians em 1996, quando o piloto viu que não ia conseguir decolar, passou da V1, mas decidiu abortar a decolagem. Consequentemente, passou a pista, bateu num prédio e aí todo mundo saiu vivo. E, ao contrário do que a imprensa diz, não houve feridos. Ao contrário, por quê? Porque a imprensa faz muito sensacionalismo, tá. tipo de... Você acha que deve ter machucado alguém? Não, é porque a imprensa geralmente vai falar Vamos pular esta parte, vamos lá? Tá, Continua. ok, mas continuamos. Tá. E aí, essas velocidades podem ser definidas ou pelo software, que é o software de voo, que faz somente isso, ou pelas mãos humanas, que inclusive antigamente tudo era feito à base do papel, essas velocidades eram definidas. E aí, geralmente, quando tá mais calor, mais pista vai ter que ser utilizada, e aí a V1 diminui consideravelmente. Mas, o que vai acontecer é que o piloto iniciou o procedimento de decolagem. Vamos supor que ele precise frear. O que ele vai fazer? Vai soltar as manetes, que é o que faz com que o motor tenha potência. Resultado, antes de 80 nós é o piloto que tem que pisar no freio. Mas passou disso em algumas aeronaves, mas em outras, quando o piloto solta as manetes, o próprio sistema computadorizado da aeronave já vai frear assim bruscamente, como se todo mundo tivesse que cair no chão. É isso tudo para que o mínimo de pista seja utilizado. Inclusive, um detalhe aqui é que... Mas eu acho que vale a pena falar disso daqui a pouco. Mas o piloto iniciou a decolagem. Ok. Quando chegar em 80 nós, que dá aí por volta de 160 km por hora, quem não tá voando vai falar 80 knots, que é nada mais do que 80 nós. Isso é preciso acontecer, porque como as informações do piloto e do copiloto são as mesmas, mas elas vêm de sistemas totalmente diferentes. Os tubos de pitot ficam do lado esquerdo e do lado direito da aeronave. As informações são independentes. E aí é na hora da decolagem que se checa isso. Por quê? Caso algum desses dispositivos indique algo diferente
ou para o comandante ou para o copiloto, quem está decolando ou quem não está, a decolagem é abortada imediatamente. Mas vamos supor que não tenha nenhum problema. O piloto vai continuar a decolagem. Quando chegar na V1, esquece, o piloto vai ter que continuar a decolagem, aconteça o que acontecer com risco de passar pista, caso freie. Quando chega na VR, é quando o piloto vai levantar o nariz do avião. E a V2 é quando o avião literalmente decola. É assim que funciona o procedimento da decolagem. E aí vai ter o levantamento do trem de pouso e tudo mais relacionado a essa questão. E aí, o que você achou do processo de decolagem? Achei legal. Não, ok. E aí, como eu ia dizer, até 3.000 metros, a única coisa que o piloto tem que fazer é voar o avião. Inclusive, algumas informações são ocultadas do piloto pelo próprio sistema para que o piloto só se preocupe em voar o avião, para depois corrigir algumas pequenas falhas. Agora vamos, acredito que nossa última curiosidade, que é, tem gente que é sem o que fazer, que inventa de querer andar em trem de pouso de aeronave. Isso acontece assim com uma certa frequência, mas a pessoa na maioria das vezes acaba morrendo. Primeiro que quando a pessoa vai... Não, Luiz Eduardo, uma pessoa que inventa isso daí não é muito certinho da cabeça, não. Mas geralmente também, ó, são refugiados, são pessoas desse tipo. Porque, por exemplo, em Cuba teve um cara que andou no trem de pouso do avião durante 14 horas só para fugir de Cuba. E ele não foi aceito lá na França, infelizmente. Mas fazer o quê? Mas não é tão fácil não, como alguns imaginam. Porque primeiro que ele vai ter que burlar todos os sistemas de segurança do aeroporto, que inclui essa coisa de passaporte, tudo mais. Vamos supor que ele chegue lá, ele não vai poder ser detectado pelo pessoal de solo. E aí quando ele entrar no trem de pouso, ele vai ter que, no início, se deparar com um problema já. A temperatura altíssima lá dentro, que é de 100 graus Celsius lá no trem de pouso, enquanto... Como que o cara só consegue resistir? Eu que sei. Meu Deus. Isso é impressionante, mas isso acontece. E aí ele vai ter que ficar com essa temperatura. E aí quando o avião decolar, ele vai ter... Não sei como que ele vai ser capaz disso, mas ele vai precisar se virar para poder segurar na hora do recolhimento do trem de pouso. Porque o trem de pouso vai se mover. Vai ser de numa velocidade tão brusca que aí, né? Mas vamos supor que ele tenha conseguido passar por tudo isso. O avião vai subindo, e aí quando chegar por volta de 12.000 pés, que é a altitude do Monte Everest, a gente começa a ter a famosa hipóxia, que é nada mais do que a falta de oxigênio no sangue. E a temperatura também vai diminuindo. Quando nós já estamos a 10.000 metros, que é geralmente a velocidade, a altitude que os aviões voam de 10 a 11.000 metros, a temperatura está em média a menos 60 graus Celsius. E aí, é bem provável que o cara já tenha morrido. Mas não sei como tem gente que mãe. Não, porque tu tava fugindo da câmera, vai. Já teve gente que sobreviveu a tudo isso. Não sei como, mas isso pode ocasionar danos muito grandes ao cérebro, como perda de... cozinhar o cérebro da pessoa. Tá louco. O cara já não é muito certinho, né, de fazer isso daí, né? Claro que tem situações, mas o cérebro do cara já não é muito certinho. Ele vai fazer isso? Pois é. A pessoa pode ficar sem o QI dela, o QI dela diminuir consideravelmente, causar danos nos rins, causar uma série de coisas. Tanto é que a maioria das pessoas que fazem isso ficam inconscientes e só voltam a acordar. Isso aconteceu, o que eu já acho assim impressionante, lá no solo. Se a pessoa não cair na hora do abaixamento do trem de pouso para a hora do pouso da aeronave. E aí é isso que acontece. Legal. Agora, Luiz Eduardo, quando tu era pequenininho que a gente viajava, eu pedia pra tu imitar a aeromoça, tu imitava. Agora imita aí. Comissário de bordo. A aeromoça especificamente não, é comissário de bordo, vai. O comissário, o termo ideal inclusive é comissário de bordo, não é aeromoça, mãe. Mas Então vamos lá, vai lá.
Mas, Pra encerrar o vídeo. tá, não. Vai bonito, hein? Tá, mais um detalhe que eu queria passar em relação aos porões de carga, que não são pressurizados, somente Usa o quê? porões de carga, Ah, sim. que não são pressurizados, somente quando tem cachorros que vão lá no avião, que nesse Bichos, caso... né? Isso. Que nesse caso os pilotos pressurizam determinado Animais. porão, mas em geral não é comum. Inclusive, em 2000 teve um pitbull que estava andando na aeronave, e ele saiu da sua caixa onde os cachorros têm que ir e rasgou vários fios, rasgou o transponder da aeronave e causou um sério dano. Tanto é que foi a partir daí que começou a ter várias regulamentações para que Credo. para E a determinados pessoa, tipos já de... pensou, imaginou? Um pitbull. Que, mãe? Você, não, vai, continua, não gosto nem de pensar. Fala, Um fala. pitbull dentro do voo contigo, hein? Eu tenho muito O que tu medo. faz? Tu pula do Mas, avião? mas o pitbull tá no parão de carga. Não, mas só de tu saber que ele tá lá, o que tu faria? É provável que eu ficaria com um certo receio, mas no todo eu não ficaria com medo não, porque os porões de carga não ficam na cabine de passageiros, mano. Tá bom, então vamos lá. Os Pronto? porões... Não, peraí. Né? E foi a partir daí que começou a ter essa regulamentação de quais cachorros devem ir no avião e tudo mais. E aí... Aí o pitbull não pode mais. Não. O cachorro tem que andar numa caixa em específico, Aí, tem que ter uma... esse da caixa específica, eu sei. Tem que ter uma série de burocracias, exceto cães guias, cães de companhia, que podem ir junto com seus donos. Mas Legal. isso são casos especiais. Em relação à aeromoça, senhoras e senhores, passando para informar vocês que nós já estamos iniciando o nosso procedimento de descida. Daqui a pouco nós estaremos pousando no aeroporto de Brasília com temperatura de 25 graus, céu claro e poucas nuvens. É isso, e daqui a pouco eu volto com mais informações. Inclusive, sobre essa questão de informações, é que o piloto nunca vai falar algo que deixe a pessoa em E pânico. quais são as seguintes informações? Não, sobre a questão dos procedimentos. Então, em relação aos procedimentos... Quais Que ela procedimentos? fala assim, deixa quando chamar... Ok. Em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairá automaticamente. Primeiro, coloque a máscara somente em você e depois coloque a máscara nos outros passageiros que necessitarem de ajuda. Porque caso isso não aconteça, você poderá correr o risco de perder a consciência em pouquíssimos segundos. E a pessoa consegue respirar normalmente com a máscara, mesmo inconsciente. Isso foi eu que... Eduardo, não gostei dessa sua forma de falar, não. Eu gostaria de ouvir uma voz assim mais suave, como é que ele fala dos comissários de bordo? Mas é treino, né, deles. E aí, um detalhe que eu queria dar de informação é que os pilotos nunca falarão algo que deixará os passageiros em pânico. Por exemplo, uma turbulência eles evitam falar. Eles só falam o mínimo do mínimo. Mesmo que aquela coisa esteja acontecendo, por exemplo, o motor tenha falhado, ou coisa desse tipo. E no geral é isso que o piloto fala, sobre a temperatura no local, sobre a hora de chegada. E alguns poucos falam mais informações, mas no todo é mais isso. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.